E aí, seus aventureiros, vamos agora falar de quais as vantagens que um acordo de previdência social traz para o trabalhador. Quais as vantagens que um acordo de previdência traz para o trabalhador? Primeiro, impede a bitributação das contribuições previdenciárias nos países acordantes durante o período em que o trabalhador estiver deslocando temporariamente nos termos do acordo aplicado. Temos aqui mais. O tempo de contribuição do trabalhador nos países acordantes se somam para fins previdenciários. Olha que legal. Então, quer dizer, se você tem trabalhado num país ou no outro, você se soma essas partes desses tempos contribuídos. O tempo de filiação previdenciária, ou seja, a gente já falou disso também de filiação, né, e vínculo no país de origem, não se perde quando o trabalhador se filiar ao sistema previdenciário do outro país acordante. A gente já falou, isso aqui remete a você ter que pensar que previdência social é seguro social. Então quer dizer que continua se tendo a cobertura desse risco do acidente, da morte, seja o que for, né? Então você não perde, né? Você não perde o vínculo do sistema. O Instituto do Deslocamento Temporário também permite que o trabalhador, ao exercer a sua atividade em outro país, temporariamente que seja, mantenha-se filiado à previdência no país de origem. Tá? Quer que seja lá os países que têm um acordo, de onde que você estiver, é como se você estivesse mesmo tendo a cobertura da Previdência Social do Brasil. Aonde requer os benefícios previdenciários com aplicação de acordo internacional de previdência social. Nós vamos falar depois também, mais para frente, especificamente desses requerimentos, mas aqui vamos fazer uma prévia à questão do requerimento do benefício no âmbito de acordos internacionais de previdência social pelo trabalhador ou seus dependentes, conforme o caso, deverá ser apresentado na entidade gestora, no instituto competente do país de residência do interessado. Então, cada país tem a sua previdência, tá? No Brasil, o trabalhador ou o seu dependente deve ligar para a Central de Atendimento da Previdência Social, no 135, e agendar o seu atendimento presencial à agência do INSS mais próxima, mas muito disso já tem sido acontecido na própria internet, tá? De qualquer forma, você tem como você ter o atendimento ali físico, presencial ou mesmo pelo telefone. A agência que receber o pedido o enviará ao organismo de ligação responsável por efetuar a comunicação com o país signatário do acordo internacional que se pretende aplicar. E ao final, aqui também junto da base de dados aqui do grupo da base, eu vou deixar aqui qual que é essa ligação, essa agência, os organismos de ligação responsável por cada país, tá bom? Pode ficar tranquilo. E qual a legislação aplicável aos trabalhadores migrantes que podem se beneficiar dos acordos? Em regra, o trabalhador fica submetido à legislação do país em cujo o território esteja exercendo a sua atividade laboral, ressalvadas algumas situações. E aqui eu vou citar algumas delas, tá? Primeiro, o trabalhador contratado por órgão governamental em serviço no território de outro país fica sujeito à legislação do país em que o contratou. Segundo, os membros da tripulação de empresa de transporte aéreo internacional e, quando previsto no acordo, o pessoal de trânsito das empresas de transportes terrestres estão sujeitos à legislação do país onde a empresa empregadora tem a sede, salvo quando o trabalhador seja contratado por uma filial da empresa constituída no país de residência do trabalhador. 3. Os membros da tripulação de navio com bandeira de outro país ficam sujeitos à legislação desse país. Entretanto, caso o trabalhador exerça suas atividades a bordo de um navio com bandeira de um país, mas que seja remunerado por essa atividade por uma empresa ou pessoa que tenha sua sede ou domicílio em outro país, fica sujeito à legislação desse último país. 4.
o trabalhador empregado em tarefas de carga e descarga, reparação de navio e serviços de vigilância no porto fica sujeito à legislação do país a cujo território pertence o porto. 5. Os membros das representações diplomáticas e consulares, organismos internacionais e demais funcionários ou empregados dessas representações serão regidos pelas legislações, tratados e convenções que lhes sejam aplicáveis. E como fica a situação do empregado que é enviado a outro país pela empresa a qual está vinculado? Os acordos internacionais de previdência social prevêem o instituto do deslocamento temporário, o período, isso quer dizer que o período em que é estabelecido em cada acordo, que permite ao trabalhador continuar vinculado ao sistema previdenciário do país de origem quando deslocado de um país para o outro por iniciativa da empresa ao qual esteja vinculado e que tenha sede em um dos países acordantes. Caso o trabalhador deslocado constitua vínculo empregatício com a empresa de destino ou do outro país, em relação a esse vínculo, ficará sujeito à legislação previdenciária daquele país. Ao empregado deslocado será fornecido o certificado de deslocamento temporário, que deverá ser levado consigo. A solicitação do certificado de deslocamento temporário deve ser apresentada antes da efetiva saída do trabalhador do país de origem. Então, presta atenção que esse certificado é muito importante, tá? Certificado de deslocamento temporário deve ser apresentado antes da efetiva saída do trabalhador do país de origem, para validar esse tempo trabalhado naquele país, tá? No Brasil, a solicitação é feita pela empresa ao INSS e poderá ser apresentada na agência mais próxima ou de preferência do solicitante, que encaminhará o pedido à agência da Previdência Social de atendimento de acordos internacionais competentes. Eu vou deixar ao final o anexo 1, onde lá trata de todos os organismos de ligação, tá? Os contatos, os endereços, os e-mails, telefone e tal, tudo certinho. Alguns dos acordos de previdência social prevêem o deslocamento temporário também para o trabalhador independente, contribuinte individual que exerça atividade remunerada por conta própria. A gente já falou do contribuinte individual, é autônomo, não é o caso aquele empresário e tal. Nessa hipótese, a solicitação do deslocamento temporário é feito pelo próprio trabalhador, observando-se as mesmas regras para o trabalhador empregado. Caso haja a previsão do Acordo Internacional de Previdência Social a ser aplicado, o período de deslocamento poderá ser prorrogado, observados prazos e condições fixados no respectivo acordo. Normalmente, esses documentos, certificados, tudo tem validade próxima aí de 90 dias, tá? Ou seja, 3 meses. Então é um documento que ele tem uma validade muito rápida. Os formulários para a solicitação do certificado de deslocamento temporário encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da Previdência Social. Aí está o endereço da Previdência Social e ali você vai encontrar em assuntos internacionais, na opção formulários para acordos internacionais, tá? Eu vou deixar também disponível esses formulários para você poder ter acesso. E na próxima trilha vamos falar de como se dá a concessão dos benefícios previdenciários com a aplicação dos acordos. Tá bom? Então vamos continuar seguindo adiante.